Pessoal, vamos continuar aqui com a nossa correção sobre o nosso segundo simulado do Estude. Esse conteúdo remete à literatura especificamente. E caso vocês, por exemplo, queiram aprofundar nessa história, no sentido, por exemplo, de uma análise mais profunda ou dados, recomendo que vocês vão ao seguinte módulo, que é Literatura Contemporânea, onde vocês têm mais informações. Tudo bem? O nosso exercício ele é composto por um texto que é Receita para um Dálmata, do Gregório do Vivier, certo? E o enunciado diz o seguinte para nós. Além do humor, o soneto de Gregório do Vivier apresenta em sua composição. Nesse caso, a comanda aponta para que nós vejamos aquilo que está no centro da composição. É uma pergunta que remete à interpretação do texto. Agora, vamos então analisar primeiro as alternativas que estão erradas, aquelas que não são corretas e ver o motivo que elas não são corretas. Primeira alternativa incorreta. A presença da intertextualidade. Intertextualidade é a relação entre os textos. Lembrando que todo o texto remete a outro texto. Quando nós olhamos este poema, este soneto especificamente, não é o fato de que ele é intertextual que garante a ele o centro do sentido. O fato dele ser intertextual é um item, entretanto, não é central para que você compreenda, para que você, de alguma forma, o entenda. Portanto, não pode ser essa alternativa. Outra alternativa incorreta. O uso de rimas idênticas. Em primeiro lugar, nós praticamente não temos rimas no texto e muito menos idênticas. Então, essa daqui você excluiria o distrator, ou seja, os termos que remetem a erro estariam concentrados nesse aspecto das rimas idênticas, certo? Outro item incorreto. Os elementos da fábula. Lembremos o que é fábula. Fábula é um gênero textual narrativo, normalmente associado ao público infanto-juvenil, que tem uma moral e que normalmente apresenta um universo mágico. Um universo no qual seres como animais, eles falam, eles são conscientes. Nesse caso, nós não temos aqui a noção de um ser consciente animal. Sim, nós temos a transmutação de um ser, de um objeto para um ser. Entretanto, não há aqui a noção de consciência, ok? Portanto, não pode ser este item. Outro item incorreto. A estrutura narrativa. Isso é uma poesia na qual ele está muito mais preocupado em descrever do que necessariamente em narrar. Isso ele tem também, ele apresenta alguns aspectos da narrativa, como ordenação, personagem, há uma figura desse eu lírico que pode se aparentar a um narrador. Entretanto, isso não é o centro do texto, ok? Isso é um aspecto, tal como outros, mas não é central para que você compreenda, beleza? E aí nós chegamos ao item correto, que diz assim, o recurso da fantasia. Fantasia remete, por exemplo, a que nós tenhamos como pano de fundo um universo descrito que não é real, entretanto que nós, como leitoras e leitores, aceitemos esse mundo como válido. Nesse caso, é fantasioso que você crie, a partir de um objeto, um ser, sem qualquer tipo de limitação. Logo, para que você creia como um fato possível, você tem que crer neste universo fantasioso. Senão o texto não tem qualquer sentido. Logo, esta é a alternativa correta. É isso, pessoal. Estude.